Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo ali sobre a vida, direcionamento Mas antes, já começa se inscrevendo, curte o vídeo e também clica ali no sininho e acompanhe os próximos, tá? Eu estava pensando sobre o quanto que às vezes a gente entra em formatos na nossa vida em que a gente fica mais tendencioso ali, né? Pra gente pensar um pouco, refletir, entrar em processo mais de conexão com a gente mesmo, sabe? E com isso também fazer várias análises ali da nossa vida, da estrutura que a gente acaba construindo, dependendo de uma faixa etária que a gente está. É de pensar mesmo, até de olhar assim um pouco para o passado e entender quais foram os nossos erros e acertos até o momento. Acho que isso é muito da idade, né? E também ali muito correlacionado com a maturidade. E aí acaba que a gente entra nesse momento onde a gente começa a se perguntar, se questionar e tal. Eu acho que, de fato, isso vem muito pouco ali correlacionado com a nossa idade. Mas até pensando por um lado psicológico da coisa, o quanto que é legal a gente revisitar esse lugar, sabe? De se perguntar, de entender, de reavaliar e também fazer essa métrica para entender de quem eu era, quem eu sou nesse momento de vida que eu estou e quem eu ainda espero construir ser, né? Porque a gente consegue ter de fato essa análise para conseguir mapear de, cara, o que, que eu posso reajustar na vida, assim? Por exemplo, quais são meus objetivos no trabalho? Porque com certeza isso com os anos, né? Isso vai trocando, vai mudando, a gente vai pensando talvez em explorar outras opções. Isso quando a gente já tá ali, às vezes num formato de vida e de carreira, onde a gente já conseguiu se consolidar. Porque aí pode ser que a gente queira viver novos desafios, novas oportunidades. Só que para a gente conseguir chegar nesse lugar de alcançar essas novidades, a gente precisa parar e reavaliar. Claro que eu sei que nem todo mundo faz esse tipo de formato, mas isso é muito legal quando a gente consegue ter esse processo interno de reavaliação, de autoanálise para fazer esse olhar. Porque dá mais clareza pra gente seguir o caminho, pra gente continuar no propósito, pra gente não perder nossa essência daquilo que a gente acredita, sabe? Dos nossos valores. Não com o tempo, sem clareza, sem entendimento, sem consciência, o que vai acontecendo durante o percurso da vida, de tudo que a gente precisa dar conta, da agitação que é, a gente acaba ali, literalmente, às vezes, saindo um pouco dessa rota. E aí, se a gente não revisita esse lugar do passado, realmente a gente entra em um lugar onde, às vezes, a gente não está construindo muito bem a nossa fundação. Que esse é o ponto do vídeo, né? Entender sobre essa fundação, essa fundação propriamente dita sobre nós mesmos, sobre quem a gente é. Então, por exemplo, qual que é a minha fundação, eu, Janaína? Quais são os meus princípios, meus valores, quais são os meus objetivos na vida, quem eu quero ser, quem é a pessoa que eu sou. E aí, olhando para todos esses pontos, a gente vai ter ali a fundação Janaína, né? Que é essa base. E aí a gente vai para um outro lugar onde a gente começa a avaliar de, tá, essa fundação, que é quem eu sou na vida e perante os outros até. E aí a gente começa a olhar para quem eu sou diante desses outros também, né? Porque somos seres sociáveis, então a gente precisa fazer sempre análises onde entra nós internamente, também uma autoanálise onde sobre quem a gente é na frente desses outros. Porque isso também ajuda a gente a ter essa percepção sobre quem a gente é de fato. Né? Porque senão tem pessoas que podem trocar até essa persona, né? De, poxa, quando sou eu comigo mesmo, sozinho em ambientes, talvez a pessoa tenha um comportamento, mas aí, às vezes, quando ela tá na presença de outras pessoas, ela vai ter um comportamento totalmente diferente. O que é esperado em algum formato, mas eu digo comportamentos onde a pessoa, ela foge dessa fundação, ou seja, ela tá fugindo da essência dela, dos valores, dos princípios, aquilo de quem ela realmente é. E aí a pessoa se desconecta, né? Quando eu penso em atendimentos, em clínico e tudo, a gente encontra esse tipo de perfil, né? Onde as pessoas eu vejo que estão muito desconectadas de quem elas são, elas mal sabem quem elas são, elas não conseguem responder uma pergunta nesse tipo de profundidade de entendimento. Então, é essa a importância que eu vejo, a gente fazer esse tipo de autoanálise, de revisitar esse tipo de lugar, entender se aquilo que a gente vem construindo na nossa vida, seja trabalho, família, vida pessoal ou não, entender se nesses lugares o que a gente está construindo é uma fundação sólida,
ou se a gente só estamos fazendo construções ali em ambientes de areia movediça. E não só pelo ambiente em si que a gente está construindo, mas porque nós somos um ambiente também, né? Então, quem eu estou sendo dentro do ambiente que eu permaneço, que eu convivo, que eu frequento. Então, ter esse tipo de entendimento, dar esse tipo de consciência, essa bagagem para nós conseguir sempre revisitar esse lugar de quem a gente é e da onde a gente está construindo a nossa própria fundação chamada vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em algum formato a pensar sobre si, a elaborar essas questões internas que são tão importantes, né? E eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Tchau!